Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foi derrubado por terra o que ditava sorte sobre as nações. E tu que dizias em teu coração, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Sentar-me-ei sobre o outeiro da assembleia, do lado mais extremo do norte. Subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Entretanto, ao Sheol foste trazido, ao mais profundo do abismo. Recorrentemente eu tenho recebido de vários seguidores meus a pergunta: será que Satanás existe? Qual é a visão judaica sobre essa entidade que muitos temem? Antes de tudo, a gente precisa entender a palavra Satanás. A palavra Satanás, ela deriva da palavra hebraica Satan, que de acordo com Maimônides, um grande rabino medieval da Espanha, de Córdoba, ele diz o seguinte, que a palavra Satan deriva da palavra sete, que significa desviar. Olha que interessante. Inclusive, ele traz um versículo de Provérbios que corrobora essa afirmação dele. Esse versículo está lá em Provérbios capítulo 4, mais especificamente no versículo 15. Eu vou ler para vocês aqui em português, um pouco antes, para vocês entenderem o contexto desse versículo, e depois eu vou ler em hebraico. Diz o seguinte: não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Essa palavra em hebraico, desvia-te dele, é justamente sete, que é a mesma raiz da palavra Satan. Inclusive, em hebraico, está assim: peraerro, altavar, bosete mealav, vaiavor. Então, assim, a palavra sete, do qual deriva Satan, vem simplesmente da questão de desviar-se de determinado caminho. E o mais interessante é que em vários versículos do Tanar, da Bíblia, a gente vê a palavra Satan corroborando com isso. Porque em vários versículos, a palavra Satan vem com a ideia justamente de um ser, até mesmo seres humanos, que fazem oposição a alguém, que faz alguém prejudicar o seu caminho. Isso é muito interessante. Por exemplo, se a gente pega aqui no livro de Números, a gente vai ver a história de Bilam, que ele quer amaldiçoar o povo de Israel, e Deus coloca um anjo na passagem do caminho dele para matá-lo, né? Inclusive é aquele episódio que a jumenta breca e depois ela começa a falar. E diz o seguinte nessa passagem: mas Deus ficou furioso com sua partida, a partida de Bilam. Então, um anjo de Adonai assumiu posição em seu caminho como adversário, e ele estava montado em sua jumenta com seus 2 servos ao lado. Em hebraico, esse versículo vai estar assim: Vayachar af Elohim ki olehu vaiteatzev malar Adonai baderech lesatan lo. Então, olha que interessante. A palavra em hebraico está aqui, Satan, para adversário. Então, Deus colocou um anjo dele como Satan para Bilam. E aqui o anjo não estava como alguém fazendo uma missão ruim. Ao contrário, estava numa missão boa, que era para impedir de Bilam fazer algo mal para o povo judeu. Mas nesse caso, o anjo foi Satan para Bilam, ou seja, ele foi opositor. Ele estava ali como missão daquilo que a gente falou, desviar o caminho de Bilam, para que ele não fizesse essa maldade. Outro versículo que corrobora também, que comprova essa ideia de Maimônides, está lá em 2 Samuel 19, 23, quando Davi ele questiona os filhos de Tseruiá. Ele diz o seguinte: porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Tseruiá, para que hoje me sejais adversários. Isso está lá em 2 Samuel 19, 23. E em hebraico, de novo: Vayomer David, Mali velachem bnei Tseruiá, kiti hiuli hayom lesatan. O que eu tenho? O que eu fiz contra vocês? Ele diz: filhos de Tseruiá, para vocês serem contra mim, como se vocês seriam um satã contra mim. Olha que interessante. Aqui não está falando de uma entidade espiritual que está ali
para frustrar, né, os pensamentos e as atitudes boas do ser humano, mas simplesmente está como algumas pessoas que querem se opor, que querem justamente desviar da vida e seu caminho, seja qual caminho for. E aí você pode pensar, ok, Aldrich, tranquilo, esses versículos são muito interessantes e realmente parece que fala de Satã não como um ser, mas como uma ideia de oposição. Mas o que você me diz do livro de Jó? Lá no livro de Jó aparenta que Satã se refere a realmente uma entidade, porque lá no texto mostra que Deus convida os anjos para se apresentarem perante ele e juntamente com eles vem Satã. E Deus questiona de onde ele vem, e ele diz que vem de arrodear a terra. E aí Deus começa a relatar, o mais estranho é isso, Deus começa a relatar para Satã da vida de Jó, de que ele era um bom servo, de que ele era fiel. E Satã ele se opõe a Jó, ele diz assim, não, ele é bom porque ele tem do bom e do melhor, porque senão ele seria contra ti. E é uma coisa assim que realmente faz a gente pensar sobre a existência do mal. Porém, de acordo com as fontes judaicas, de acordo com o Talmud, no Baba Batra 15a, na verdade, o livro de Jó é uma alegoria. Inclusive, essa ideia é reforçada pelo Rambam, né? Ele inclusive cita a divergência de opiniões que tem nas fontes judaicas sobre em que época passou a história de Jó. Uns dizem que foi na época de Moisés, outros falam que foi na época de Davi, e há ainda aqueles que dizem que Jó era um dos exilados da Babilônia. Então, segundo Maimônides, essa discrepância de opiniões só vem reforçar a ideia de que Jó nunca existiu. E segundo ele, esse livro foi criado com uma alegoria para mostrar que tudo, mesmo que nós não entendamos, tem um sentido e que Deus ele tem um plano para a criação. Tudo é de acordo com a providência divina. Então esse livro de Jó representa uma ideia muito importante. Representa o seguinte, que muitas vezes, mesmo sem o nosso entendimento, Deus ele tem um projeto para cada um de nós e a sua providência sobre todos. Mesmo que às vezes seja uma atitude, uma situação que se apresenta sobre nós que parece que Deus nos abandonou. Então o significado principal é esse. No final das contas, Satã representa esses próprios obstáculos que se apresentam na nossa vida, que é colocado pelo próprio Deus. Inclusive, para afirmar isso que eu estou dizendo, um sábio amoraíta chamado Rabi Shmuel Ben Nachmani, ele diz o seguinte, que para cada ação do Criador é criado um anjo. Inclusive, isso compactua com uma ideia que tem no Midrash, que diz o seguinte, que até para uma graminha que cresce na terra tem um anjo falando para ela, cresça, cresça. E a ideia é que, no final das contas, um anjo representa a atuação de Deus no mundo. Olha que bonito. Então, se a atuação de Deus no mundo se torna uma oposição à vontade do homem, mesmo que no final das contas tudo é para o bem do homem, aquela atitude é um Satã, é uma oposição, certo? E o que a gente pode também trazer do Talmud para amarrar essa ideia é a afirmação do Rabi Shimon ben Lakish no Talmud, que ele diz o seguinte, que a má inclinação, o Yetzer Hará e Satã é a mesma coisa. E aí, a partir daquilo que a gente falou, como assim a mesma coisa? É porque, no final das contas, em relação ao bom caminho do homem, a má inclinação se opõe àquele bom caminho que a gente segue. No final das contas, também, o Talmud traz a ideia de que existe um anjo bom e um anjo mau, à direita e à esquerda do ser humano. Isso, na verdade, é o quê? É justamente o Yetzer Hará, o impulso mau, e o Yetzer Hatov, a má e a boa inclinação. Uma ajudando ao homem a seguir o caminho do bem, e a outra inclinação sendo uma oposição, se interpondo
entre o homem e o seu Criador, muitas vezes. Certo? Então, no final das contas, Satã se refere a isso. Inclusive, a partir dessa ideia, a gente consegue compreender um versículo que está lá em 1 Crônicas 21, onde diz o seguinte: Satanás levantou-se contra Israel e incitou David a numerar Israel. O que isso significa? Satã ensinou David, na verdade, é o Yetzer Hará, a má inclinação, que na verdade é o mesmo Satã, aquilo que se interpõe no nosso caminho para prejudicar a nossa meta. Certo? Inclusive em hebraico está vai amor de Satã al Israel. Levantou Satã, exatamente, era Satã, era a má inclinação. A gente ainda pode entender que a criação do mal, porque muitas vezes Satã é tido como uma representação mais forte do mal. Só que o mal também serve ao bem. O mal também é uma criação divina e serve para colocar muitas vezes o ser humano no caminho correto. A gente vê, por exemplo, em várias passagens do Tanar, essa afirmação. Por exemplo, a gente vê em Lamentações de Jeremias, que diz o seguinte: não é pela boca do Altíssimo que ocorre o bem e o mal. Mais uma vez, em 1 Samuel 16,14, um anjo mal da parte de Deus, um espírito mal, Ruach Ra, da parte de Deus, vem e atormenta Saul. E para finalizar, a gente tem também em Isaías, finalizar essa questão do mal como criação de Deus, a gente tem em Isaías 45:7, que diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então aqui está claro, no final das contas, o mal é criação divina e no final das contas ela serve a um propósito. Contudo, ainda tem uma dúvida. E aquele versículo que eu comecei a ler lá no início do vídeo, que está em Isaías 14:12, fala sobre uma estrela da manhã, né, que inclusive tem uma das traduções que é Lúcifer, em português. Está claro ali para muitas pessoas que está se referindo a um anjo que foi caído. No entanto, isso, na verdade, é uma alegoria para o rei da Babilônia, que se achava uma estrela maior do que todas as outras e também se colocava como um deus, igual ao Criador, obviamente na cabeça dele. E a gente vê isso pelo próprio contexto, logo após se falar dessa estrela da manhã que caiu, já no verso 22 diz o seguinte: e me erguerei contra eles, diz o Eterno dos Exércitos, e cortarei de Babilônia o nome e a descendência, o renovo e a semente, diz o Eterno. Farei também com que se torne morada de ouriços, e encherei com charcos de água. Passarei sobre ela uma onda de destruição, diz o Eterno dos Exércitos. Então, no final das contas, a estrela da manhã era uma ideia para representar o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que ele se colocava como Deus. A gente inclusive vê, né, uma passagem no Tanar, que ele se achava tanto, ele se colocava como um Deus, e o próprio Criador castiga-o e coloca ele para pastar, para viver como animal. Então, na verdade, essa profecia se cumpriu posteriormente, quando Deus tira ele do posto e coloca ele para viver como animal. Então, no final das contas, Satã representa uma ideia de algo ou alguém que se opõe e se interpõe numa missão, num caminho de alguém. Satã, como um ser independente que faz frente a Deus, de acordo com o judaísmo, não existe.